A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se revestirdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo está dizendo: preguei a Cristo ressuscitado, não fiz mais que os outros, ou até mesmo fiz mais que os outros, só que eu não tive a mesma oportunidade que eles tiveram de andar com Jesus. Eu não andei, eu ouvi a voz de Jesus, eu vi o clarão, a glória de Jesus. Isso, para mim, me bastou para que eu saísse a divulgar o Evangelho. Muitos não acreditam, dizem que Cristo não ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação. Eu estou perdendo meu tempo. Então, Jesus não existe. Eu perco meu tempo. E se você crer, Jesus existe. E se você não crer, Jesus existe do mesmo jeito. E ele fala conosco nos dias de hoje. Paulo está dizendo: acreditem, se esforcem para fazer a vontade de Deus, porque esse é o fundamento, este é o mandamento bíblico. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subornou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos.
quando tudo estiver confirmado, tudo estiver firmado no reino celestial, então todo o poder, toda a autoridade que Jesus tem hoje vai voltar para o Pai. O Pai então terá todo o poder novamente, toda a autoridade. Já expliquei que Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado. Todas as coisas estão nas mãos dele. Ele julga, ele condena ou não. Então, há casos em que Deus fala: esta causa é minha. Quando Deus fala: esta causa é minha, Jesus então não põe a mão, porque o Pai está acima de tudo e de todos, até de Jesus. Mas quando, em se tratando agora assim, Jesus está com todo o poder, com toda a autoridade, então é Ele que está mandando. Mas quando tudo estiver consumado, aí o poder e a autoridade voltam todos para Deus, sem exceção. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Há um certo grupo de pessoas, ainda hoje, que quando você vai ser batizado, então você tem que pensar numa pessoa que morreu. Não sei qual a finalidade. Eu estou batizando, como já expliquei lá atrás, que simbolicamente eu estou morrendo para esta vida e nascendo para outra. Tudo que eu fiz de errado, me arrependo, fica para trás e a partir de agora eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo. Agora, filho do Deus Altíssimo, adotado. Esse é o principal. Não tem morto na minha vida mais. O que morreu é o meu passado. É claro que fica a lembrança, mas eu não vivo em função dele. Certas coisas vêm, a gente pensa, a gente lembra, isso é inevitável. Mas eu não posso, por que que eu não fiz isso antes? Não tem como chorar pelo leite derramado. Felizmente, não tem como a gente voltar e começar tudo de novo, arrumar nossos erros. Mas a partir de agora, é uma nova vida em Cristo. Cristo, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós vivemos agora em função de Cristo. Não tem nenhum morto nas nossas vidas mais. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouver dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante.
Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você define esse anjo ou aquele anjo no masculino, mas quando nós estivermos diante de Deus, receberemos um corpo glorificado. Todos, independente do que, receberão um corpo glorificado. Uns para honra, que estarão diante de Deus eternamente. Outros para desonra, que estarão no fogo eterno eternamente. Mas como que é um corpo que não se consome? Pega um exemplo. Você é um pedaço de jornal. Esse pedaço de jornal faleceu, está dormindo. Quando Jesus chamar então para a ressurreição, ele ressuscita um floco de algodão. Esse floco de algodão fará permanência eterna com Deus. O outro pedaço de papel que dorme, que Jesus também chama, ele ressuscita como uma casca de coco. Essa casca de coco vai então para o fogo. Coloca ela no fogo, vê o que acontece. Pode até ser que depois de muito tempo ela se queime, mas na eternidade, no reino celeste, essa casca de coco não vai ser consumida. Assim como a sarça em chamas, tem que ver que tipo de chama era essa, se era fogo mesmo, ou se era aquelas brasinhas que Deus acende quando você ora lá no monte. Tem que ver que tipo de chama era. Moisés chama de fogo, mas tem que ver se era fogo mesmo, daqueles que consomem, ou se eram aquelas bolinhas iluminadas que toda folha, toda folhagem, todo graveto ali pega, tá? Então, voltando ao assunto do fogo aqui, ele será queimado, 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 ele sentirá as dores, mas não será consumido. É isso que Paulo está querendo dizer. E é isso que alguns por aí também, outro grupo de pessoas, fala assim, mas é impossível ter o inferno e não se queimar e não se consumir. Primeiro, não conhece Deus. Segundo, não conhece o poder de Deus. Terceiro, não conhece a palavra de Deus. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Quando Jesus nos chamar do nosso sono, nós então não estaremos nesse corpo corruptível que procura fazer somente a vontade dele, que procura somente fazer o que lhe agrada. Então, receberemos um corpo incorruptível, igual o corpo dos anjos que nós não conhecemos. A Bíblia descreve os anjos, os querubins, arcanjos, serafins, mas não descreve totalmente, nós não temos uma ideia de como é o espírito. Sabemos que Deus é espírito, que ele é infinito, que ele é enorme, gigantesco, sem fim, para ser mais exato. Então,
Vamos conhecer Deus cara a cara quando estivermos lá, no reino celestial. E este corpo incorruptível não vai mais passar pelo processo que nós estamos passando, de tristeza, de angústia, de aflição, de ansiedade, de desespero. Não, tudo isso vai acabar. E nós estaremos então o quê? Na glória com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Não tem mais morte, somente a vitória de Cristo em nós, porque nós estamos lutando com Cristo contra o inimigo das nossas almas, contra os pratos que este mundo nos dá, pratos acolhedores, pratos exuberantes, pratos luxuosos. Ficamos livres desses pratos, teremos pratos melhores e maiores, e o que é melhor, abençoados no reino celestial. Capítulo 16. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, Paulo está dizendo: o que nós fazemos hoje na Santa Ceia? Tragam alguma coisa, tragam 1 quilo de feijão, um pouco de arroz, um açúcar, um óleo, um vinagre, traz ali papel higiênico, escova, creme dental, essas coisas que você usa todos os dias, sabonete. Então, isso é dividido o quê? Dos irmãos para os irmãos, aqueles que estão constantemente conosco na igreja. Aqui ele está falando de pessoas um pouco distantes, mas falamos agora de pessoas que estão do nosso lado, que nós temos que saber quem são e fazer o quê? Vamos ajudar. Todo domingo, no dia da Santa Ceia, nós fazemos a primícia. Olha, vocês vão trazer isso, vocês vão trazer aquilo, o que vocês puderem trazer. 1 quilo de batata, se for 6 batatas, vamos dividir 3 para cada uma, e todo mundo vai sair ganhando. Pelo menos até certo ponto. A igreja ajuda até onde pode ajudar. Amém? Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia e que se congregaram ao serviço dos santos, que também vós sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho.
Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, veja Timóteo, ele trabalha para o Senhor. Não olhe a aparência de Timóteo, não olhe a estatura, não olhe a idade. Olhe o que Timóteo está fazendo, porque ele está trabalhando para o Senhor. Também Apolo não tinha o desejo de ir por receio, mas mesmo assim ele vai. Da mesma forma, trate Apolo bem. Muitos pregadores, evangelistas são tratados muito mal na igreja. As pessoas são convidadas, vão de coração aberto, são maltratadas, sabe? Não tem honra. A pessoa prega, tá bom, obrigado, tchau, até logo. Não, para com isso, gente. Para com isso. Trate bem o servo do Senhor, viu? Você vai convidar alguém para pregar? Veja a idoneidade dele. Pergunta se ele é um bom pregador. Pergunta se ele é compromissado com a obra do Senhor, sabe? E aí trata bem o servo, não trata mal não. Muitos são enganadores. Não é porque muitos são enganadores que esse ou aquele também é. Tomar cuidado com essas coisas. E ele fala assim também: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Lá no capítulo 13, Paulo fala do amor. Olha, façam as coisas com amor, com carinho. Não é de qualquer jeito, não. Viu? Vocês estão fazendo para Deus, não é para mim. E as igrejas da Ásia vos saúdam. E Paulo, nessa última saudação, ele mesmo pegou o pergaminho, escreveu a saudação, ele fez questão de escrever. Não, esse pedaço deixa que eu escrevo. Olha, se alguém não ama o Senhor, seja anátema, ou seja, maldito. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? E a graça do Senhor Jesus seja convosco e o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Olha só o carinho de Paulo, olha a preocupação de Paulo. É assim que o pastor tem que ser, carinhoso com as ovelhas, preocupados com as ovelhas de Deus, porque Deus coloca para nós cuidarmos, não é para maltratar, é para cuidar, não é para explorar, é para ajudar, se possível, fisicamente, materialmente, financeiramente, sabe? Espiritualmente é o principal, mas a ovelha está ali para ser cuidada. Umas precisam de atenção, outras de atenção um pouco mais, outras de atenção um pouco menos, mas todas precisam ser tratadas igualmente e com amor, o amor que está em Deus, o amor que Jesus Cristo nos ensinou.